Oi, eu sou a Gabi Ometo e hoje eu vou continuar a nossa pequena série contando o que poderia ter acontecido depois do fim da série Anne with an E. Esse é um vídeo que eu conto um pouquinho sobre os livros que inspiraram a série Anne with an E. Eu já tenho uma playlist no canal, eu vou deixar aqui nos cards se você quiser assistir, já que nesse vídeo a gente vai estar falando do terceiro livro, Anne da Ilha, onde ela já tem 19 anos e ela tá indo pra faculdade. É um livro que tem todo o romance, toda a paquera, vários pedidos de casamento. Então, se você ainda não viu os outros vídeos, assista antes de chegar nesse. E antes de começar falando um pouquinho do livro, esse é um livro que ele intercala muito entre a faculdade e Green Gables. Então, durante o resumo, eu vou voltar e voltar várias vezes. E como já é um costume na narrativa da Lucy Montgomery, é uma história muito de cotidiano, então poucas coisas muito relevantes vão acontecer. Mas sem enrolação, senão o vídeo vai ficar muito grande. O livro já começa muito próximo à partida da Anne para a faculdade, junto com o Gilbert, obviamente, o Charlie Sloane, não sei falar o nome dele, que é completamente apaixonado pela Anne, e a Prissy, que é uma amiga que ela fez na Queens. E diferente da Queens, onde a Anne visitava Green Gables todo fim de semana, Redmond, que é a faculdade, era muito longe, então ela tinha que pegar tanto um trem quanto um navio, e ela passaria todo o período letivo lá, só voltando em feriados e nas férias. Como era de costume, a Anne ficou numa hospedaria, que eram pessoas que disponibilizavam um quarto para os estudantes. Se eu não me engano, a Prissy ficou junto com ela na mesma hospedaria, onde eram duas mulheres extremamente desagradáveis, com um monte de regras estranhas. Antes das aulas começarem, elas conhecem a Philippa, que era uma dama extremamente rica, também começando a cursar na Redmond, e ela era uma pessoa extremamente namoradeira, um pouco tola, muito fútil, e que era indecisa. Ela conta que ela estava indecisa entre dois homens extremamente ricos de sua cidade, e ela acabava sempre se trocando cartas com eles como se eles fossem os únicos. Embora eu suspeito que os dois sabiam um do outro e ficavam mesmo assim lutando pelo coraçãozinho dela. Essa amizade com a Philippa abriu muitas portas para Anne e para Prissy, já que a menina era da alta sociedade, então ela ia em várias festas e arrastava as duas juntas. E também ela era muito namoradeira, ela já tentou até mesmo dar em cima do nosso Gilbert. Mas ao notar que ele estava completamente apaixonado pela Anne, ela se afastou sabendo que ela não tinha chance nenhuma ali. Aconteceu o ano letivo, gente, não tem muita coisa que acontecer. Anne voltou para Green Gables. Vai ser esse vídeo inteiro assim? Vai e volta, porque não acontece muita coisa às vezes. Então estamos em Green Gables, a Jane Andrews, que é amiga da Anne, vai dormir na casa dela. E à noite, quando as duas estão dividindo a cama, a Jane propõe o primeiro pedido de casamento da Anne. Ela pergunta se a Anne casaria com o irmão, o Billy Andrews. Embora é o mesmo nome, são personagens completamente diferentes, tá? Entre livro e série aqui, o Billy é um mongo e como a Anne não tinha nenhum sentimento por ele, ela acaba dizendo não. A Jane fica um pouco puta, mas entende. A Anne voltou pra faculdade. Mas nesse ano chega uma carta da Stella, que é outra amiga da Anne, da Queens, que tá contando que ela também vai pra Richmond no ano seguinte. E ela dá uma ideia, ela passou muita da vida dela em hospedaria e ela não quer mais isso, ela quer pegar as meninas e alugar uma casa. Ela tem uma tia viúva que iria ajudar as meninas a cuidarem da casa e todas ficam super animadas com a ideia. A Philippa, ela também ouve essa ideia, adora, implora para ir morar junto e mesmo sabendo que isso ia causar muitas confusões, já que a Philippa é uma pessoa de muitos luxos, que não sabe cozinhar, costurar, nada, elas permitem que a menina se junte a elas e vão procurar uma casa. Elas estão quase desistindo quando encontram uma casinha chamada Pet Place. A Anne simplesmente fica apaixonada pelo lugar e principalmente pelos dois cachorrinhos de porcelana que elas têm sobre a lareira. A casa pertence a duas velhas senhoras que estão indo fazer uma viagem pelo mundo e enquanto elas estão fora, elas querem alugar a casa para ter uma grana extra. Obviamente as meninas conseguem essa casa e todas se mudam junto com a tia da Stella. É quase uma república de meninos. E nesse meio tempo o Charlie Sloane, eu nunca sei falar o nome dele, pede a Anne em casamento. É o segundo pedido e como a Anne não gosta nada dele, ela diz não.
O ano letivo passou e a Anne está de volta em Avonlea novamente. E ali a gente já começa a perceber como o tempo está passando enquanto a Anne está longe. Ela fala de várias pessoas que apareceram na história e já morreram nesse período que ela não estava. E ela descobre que a Ruby Geese está extremamente doente, quase morrendo. Embora a Anne não queira, ela sempre foi visitar a Ruby, ela deu todas as condolências, todas as dicas, toda a companhia que a menina precisava até que finalmente ela partiu. E foi uma cena muito triste, já que em todos os livros que tiveram morte, ao menos as pessoas eram mais idosas. E a Ruby, ela tinha 19 anos, ela finalmente tinha achado alguém que ela queria passar a vida. E foi muito triste. Mas logo esse drama acabou na história, tá, gente? Aqui é a história feliz. Nenhuma morte fica por muito tempo, já que nessas férias a Amy tá escrevendo uma história. Ela está dando tudo de si nessa história de romance. E quando ela termina, ela manda para uma revista, que é negada e devolvida. Ela tenta de novo, mas novamente essa história é negada. E a Anne, ela comete o pior erro que um escritor pode cometer. Ela desiste. Mas o que ela não esperava era que a Diana Barry pegaria o manuscrito dela e enviaria para um concurso de fermento. Ela fez algumas mudanças necessárias para participar do concurso e ganhou. Só que a Amy, ela fica extremamente puta com a amiga, embora ela não demonstre isso, mas ela acha que ao a história dela vencer um concurso tosco como de fermento, ela de certa forma foi rebaixada diante dos colegas da faculdade. Ela até ganhou um prêmio bom, um prêmio de $25, que na época deve ser muito dinheiro, mas nada parecia fazer ela entender que aquilo era uma boa coisa para ela. Ela foi rebaixada e ela não podia aceitar isso. Nessa mesma férias, já tá acontecendo bastante coisa, a Amy, ela tá temendo que ela tenha que trancar a faculdade, já que ela tá sem dinheiro. E ela não quer isso, ela fala como vai ser triste ela ter que voltar a trabalhar, enquanto as amigas todas estão em Richmond estudando, ela vai ficar atrasada. Quando chega uma carta de um advogado dizendo que a tia Josephine morreu e deixou $1000 de herança para Amy. Essa é a primeira situação forçada que acontece na história para ajudar a Amy. No decorrer do livro acontece muitas. A autora sempre empurra alguma coisa para ajudar a Amy. Mas eu não posso julgar, né, gente? A história precisava acontecer. Com os estudos garantidos, a Amy voltou para Richmond, onde acontece algo que a gente estava esperando há muito tempo. O Gilbert, que já estava fazendo suas visitas diárias desde que ela chegou em Richmond, decide tomar coragem e pedir a Amy em casamento. Mas a Amy não o amava e ela diz não. Respira, respira. É difícil. Eu quis bater nela. E o Gilbert sai de lá arrasado, ela tá arrasada, se perguntando como ela vai viver sem o Gilbert. Isso, porque eu não amo o garoto. Novamente, férias de verão, já que a narrativa depois disso fica, estudei pra prova, estudei pra concurso, não tenho por que eu falar isso pra vocês. Então, as férias chegaram novamente. A Amy vai passar alguns dias na casa da Felipa, já que ela tinha pedido muito, conhece um pouco o lugar. E depois desse período, ela arranja um trabalho para substituir uma professora numa cidadezinha do interior, que até agora eu não entendo porque a autora escreveu essa quantidade de capítulos para descrever isso, já que nada de interessante, de importante para a história acontece nesses capítulos. Só conta sobre uma solteirona, um homem enrolado, e também a Anne acaba recebendo seu quarto pedido de casamento de um caipira. É super nada a ver, ele chega e falou, você não quer casar comigo? Ela fala, não. É muito nada a ver. Eu teria tirado esse capítulo porque não tem nada, não agrega em nada da história. Mas reclamações à parte, a gente volta para Richmond, o último ano da Anne em Richmond, já que depois ela iria se formar e continuaria sua carreira. Embora alguns diziam que ela tinha que correr atrás do marido, ela queria correr atrás da carreira. Nesse último ano a gente descobre algumas coisas, como a Filipa, nessas férias, ela se aproxima de um cara chamado Jonas, que está estudando para ser pastor.
e ela está completamente apaixonada por ele, mesmo ele sendo muito mais pobre que ela e que se ela casar com ele, ela não vai ter nenhuma das regalias que ela quer, mas ela tá completamente apaixonada por ele. E nada importa, nem que ela tenha que aprender a cozinhar, passar, costurar, ela tá disposta. Outra coisa que também acontece, que parte nosso coração, é que a gente ouve um burburinho de que o Gilbert está saindo com uma mulher, uma garota chamada Christine. A Amy fica completamente puta da vida, embora ela não o ame, tá? Ainda não ama. E outra coisa que também, assim, mexe com o nosso coração é que em um dos passeios da Amy, ela conhece Roy Gardner. Um cara bonito, um cara forte, um cara extremamente rico. E os dois se aproximam e passam o resto do ano juntos, assim, num trelelê. Nesse tempo, nesse último ano, a Diana se casa com o Fred Wrighting. Eu não lembro exatamente o nome dele. E foi como as duas sonharam. A Amy ajudou em tudo, foi a dama de honra e foi um casamento muito bonito. As coisas com o Gilbert começam a voltar um pouco ao normal. Ele já fala com ela, mas ela sente que não é a mesma coisa. Mas, vida que segue, voltaram para a faculdade. E a Amy, ela é avisada que as irmãs e mãe do Roy iriam visitar ela num determinado dia. Porém, as filhas da mãe vieram um dia antes, encontrando todas as meninas completamente desleixadas, descabeladas, com as piores roupas. E a Amy é obrigada a receber as mulheres impecáveis dessa forma. Embora a situação fosse extremamente constrangedora, tudo dá certo. A mãe pareceu aceitar um pouco a Amy, uma irmã amou ela, a outra ficou insegura, mas tudo deu certo e a gente fica o quê? Desesperada, porque você tá conhecendo o pai, mãe, a coisa é séria. A formatura está se aproximando e surge um boato de que após essa festa vai ser notificado o noivado entre o Gilbert e a Christina. A Amy fica arrasada, brava, mas ela ainda não ama o Gilbert, tá, gente? Tudo isso é só um sentimento estranho. E nesse meio tempo aconteceu o quinto pedido da Amy. Dessa vez ela já esperava, já que ela tava, né, de trelelê com o Roy. Mas quando ele pede, embora ela ia aceitar, na hora a única palavra que ela conseguiu soltar foi não. O Roy fica um pouco puto, fica um pouco frustrado, já que ela deu a entender que queria, mas aceita. A recusa do pedido de noivado, só as amigas sabiam. O resto de Richmond ainda estava esperando o anúncio do noivado. Essa é uma informação importante, guardem isso. Anne se formou, sem mais o que fazer, e Richmond ela volta para Green Gables, sentindo um pouco de falta do badalo da cidade grande. E ali ela encontra um lugar muito mudado, que ela sente que já não faz parte dela. Muitas mudanças aconteceram, como por exemplo a Rainha da Neve, que era a árvore que até aparece na série, caiu. Ela foi derrubada por uma tempestade. A Amy fica extremamente triste. É mais um sinal que a vida tá mudando. Outra coisa que acontece também é que a Jane se casa com um ricaço estadunidense. E aí a Amy vai no casamento, tem que aguentar a Jane ficar esfregando na cara dela que ela tá casada e a Amy não, mas ela não se importa. Ela sente que ela nunca vai ser feliz. Ela sente que ela, de alguma forma, perdeu a chance dela. Eu e você, a gente sabe por que ela perdeu a chance dela, né? Outra coisa também que acontece, que faz com que a Amy fique ainda mais com a sensação de que tudo mudou, é que a Diana teve seu primeiro filho, o Fred Jr. Quando tudo isso acontece, ela já tá pensando em sair de Green Gables um pouco, ir pra longe da aula, ela descobre que o Gilbert tá extremamente doente. Ele tá com febre tifoide, sem forças, e que muita gente acha que ele não vai sair dessa. E que naquela noite que ela descobriu, ele ia morrer. Nesse momento, o desespero bate e ela finalmente percebe que ela amava o Gilbert em 3 livros. No final, gente, no final, o penúltimo capítulo, a Anne passa a noite extremamente preocupada, rezando para que ele sobreviva, pensando em como ela foi tola, como ela viveria sem o Gilbert vivo. Mas passa o dia, ela descobre que ele tá bem, que de alguma forma ele teve forças, que ele estava melhorando. Quando ele está completamente recuperado, ele volta a visitar a Anne regularmente todo dia.
E a Amy, né, tá toda feliz recebendo essa atenção, até que o Gilbert decide colocar as cartas na mesa. Ele conta que o noivado dele com a Christina era completamente um boato. Ela foi já para Richmond noiva, então eles só eram amigos. E que enquanto ele estava doente, exatamente no dia que a Amy descobriu que ele estava morrendo, ele recebeu uma carta da Philippa, que eu esqueci de mencionar, que também casou com Jonas e a Amy foi dama de honra. Ela escreveu uma carta para o Gilbert contando que a Amy não tinha aceitado o pedido de noivado do Roy. Isso o encheu de esperança, o que fez com que ele melhorasse e voltasse a investir na Amy. E, novamente, ele faz a pergunta, fazendo o 6º pedido de casamento para Amy, perguntando se ela queria casar com ele agora, mesmo que ela teria que esperar 4 anos até ele terminar a faculdade. E, pra felicidade dele, e principalmente da nossa, que tá com o coração não aguentando, ela diz sim, e finalmente eles se beijam. Ai, que emoção. E vocês reclamando da série, né? Que demorou 3 temporadas, que demorou 3 livros. E esse é o fim do 3º livro. No 4º a gente vai ter esse período de noivado. Mas isso é coisa para outro vídeo que vai sair em janeiro. Então já se inscreve no canal para você não perder quando sair. E conta pra mim o que vocês acharam desse resumo, se você já leu e se você acha que faltou alguma coisa. E se você gostou desse vídeo, deixa o gostei, por favor. Eu fiz esse roteiro em um dia, minha mão está dolorida, foram 6 páginas escritas em horas. Envie esse vídeo para um amigo que ama Amy, assim como eu, assim como você. Vai conhecer minhas histórias na Wattpad, o link vai estar na descrição. E também vai me seguir nas minhas redes sociais, eu tenho tanto um Instagram quanto um Twitter, que tá abandonado, sem seguidores, então, por favor, vai me dar uma força. Até o próximo vídeo, tchau!